Olá pessoal, aqui é o Jackson Alves e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os exercícios básicos, os exercícios de aquecimento em caligrafia com a pena de ponta quadrada. Que seriam essas penas aqui, como exemplo a Parallel Pen ou uma Speedball, que também tem ponta quadrada, tá? Também dá para usar aquela pena artesanal que eu ensinei para vocês a fazer em outro vídeo, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo de como fazer sua caneta artesanal e como usar sua caneta artesanal, que dá para utilizar ela também para fazer esses exercícios básicos, beleza? Então, em primeiro lugar, sobre os papéis eu já falei também em outro vídeo, vou deixar o link embaixo para vocês, mas antes de começar a riscar aqui, eu quero falar só que eu costumo colocar algumas folhas, tá? Que eu estou trabalhando nesse momento com 3, 4, são 5 folhas, 4 folhas por baixo e uma quinta folha por cima, para poder dar uma superfície um pouco mais macia, tá? Não ficar direto, ainda mais que eu tenho uma mesa de vidro. Então é um pouco mais confortável de escrever, tá? Eu vou colocar isso aqui então. Note que eu coloco a folha bem na minha frente e ela bem na horizontal. Além disso, eu ainda colo o papel na mesa, não que seja obrigatório, mas que para mim é fundamental, já que a minha mesa é de vidro e o papel escorrega, tá? É bacana você colar o papel na mesa justamente para, de certa forma, te forçar a não ficar girando o papel. É importante esse papel estar nessa posição na minha frente, que assim eu tenho uma noção melhor de como são os traços, se o traço é vertical, se o traço está inclinado para a direita ou para a esquerda, tá? Se eu colocar a folha torta, como uma parte das pessoas escrevem com a folha torta, assim, aí você perde a referência do que seria o traço vertical principalmente. Antes de começar o exercício, justamente eu já peguei duas canetas com tamanhos diferentes. Eu vou fazer duas guias diferentes, uma guia para essa pena, que é uma pena mais estreita, e uma outra para essa pena, que é uma pena paralelo azul, que é a de 6 mm, tá? Como é que eu faço isso? Até antes disso, como é que eu uso essa pena aqui? Eu vou usar essa tinta, que é uma Pelikan 4001, que eu gosto bastante dela, para usar com esta pena aqui. E para usar com essa pena, veja bem, eu posso, obviamente, mergulhar isso aqui, mas eu acho mais complicado acertar o ponto disso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse pincel para mergulhar na tinta, aí com esse pincel eu carrego a pena. É isso que eu vou fazer. Então eu molho aqui o pincel com a tinta, e aí eu vou usar o pincel como forma de carregar a caneta. Deixa eu botar um papel aqui para não fazer besteira. Então agora eu jogo a tinta ali dentro. E com isso eu tenho minha pena carregada para escrever. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ver qual o tamanho dessa pena para poder medir, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou contar 5 larguras de pena. Eu preciso de 5 larguras de pena. Então vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai ser a minha altura da guia para esta pena da Speedball, tá? E para Parallel Pen, eu vou fazer uma guia diferente. Também 5 larguras de pena. 5 larguras de pena. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para facilitar minha vida, eu vou medir quanto tem isso. Então, eu tenho aqui mais ou menos 16 milímetros. Eu tenho aqui, ó, tá? 16 milímetros. Nesse segundo momento, 30 milímetros. Então, para essa pena aqui, Speedball, tá? Essa é uma Speedball C1. Eu preciso de uma guia
de 16 milímetros. E para essa pena aqui, que é a Parallel Pen de 6 milímetros, é uma de 30 milímetros de guia, tá? Então vou fazer o risco aqui. Note que eu estou usando uma régua paralela, então eu preciso medir só um lado. Agora, se você não tivesse régua paralela, você vai ter que medir aqui para fazer a linha tudo certinho, né? Ó, então vou fazer mais algumas guias. Então vamos lá. Os primeiros exercícios de aquecimento. Primeiro você tem que entender a pena, tá? Acho que eu já falei isso em algum outro vídeo. Eu vou tentar manter a ponta dessa caneta aqui, ó, a mais ou menos 45 graus, tá? Mais ou menos 45. Não vou trabalhar com transferidor, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Então, se a ponta dessa caneta tiver a 45 graus e eu fizer uma linha, né, com toda a base dela, encostando ela totalmente assim, essa linha que sobe é uma linha que vai ficar fina, porque está pegando a parte mais fina da pena. E a linha que desce é a linha mais grossa desta ferramenta que eu estou usando, tá? Então esse é o traço mais grosso que essa pena consegue fazer. Esse é o traço mais fino. Esse é o traço mais grosso. E esse é o traço mais fino. E com isso, eu vou entendendo como é que funciona essa ferramenta. Então, o ideal é você fazer esse zigue-zague, essas linhas diagonais aqui para entender esse contraste. Eu recomendo fazer isso umas 2, 3 linhas pelo menos, tá? Para começar a entender. E depois de começar a entender isso, ele vai começar a trabalhar então com linhas verticais e horizontais. Tá? Então, vou manter esse 45 graus. Vou fazer linhas verticais. Então note que ela começa com uma inclinação e termina com uma inclinação, tá? Não é para você virar a pena e tentar fazer algo reto, como se fosse uma letra I, uma letra helvética, uma fonte helvética, tá? Então não é isso que a gente quer. Nós queremos manter o 45 graus, não rotacionar a mão, não rotacionar o ângulo da pena. E com isso vai ficar mais ou menos com essa aparência aqui, ó. Tá, então, de novo, faz essa linha vertical, pelo menos 2 ou 3 linhas inteiras, tá, na folha. Aí você passa para as linhas horizontais. De novo, 45 graus. Talvez fale, Jackson, mas a minha está sendo torta. Vai sair torta se você estiver começando agora. Obviamente, quanto mais você treinar, mais você educar a memória muscular, a sua memória muscular, mais vai ficar certinho esse traço, tá? Então, exercício 1 é o zigue-zague, tá? O exercício 2 são as linhas verticais, o 3 as horizontais, tá? Isso já começa a abranger bastante coisa. A gente vai juntar a vertical com a horizontal e vamos fazer então os retângulos. Ó. Desce, venho para direita, venho para direita e desço novamente. Nota então que eu não faço isso numa volta inteira, porque repare o seguinte, ó. Eu tenho que puxar a pena, tá? Empurrar a pena é complicado, que tende a dar um atrito com a textura do papel. Então, sempre puxando. Nesse passo que eu estou fazendo aqui, ó. Puxa. 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 Jackson, mas eu sou canhoto. Eu vou gravar um vídeo específico para quem é canhoto. Mas no caso não serei eu que vou fazer o exercício. Eu vou convidar uma amiga que eu tenho que trabalha justamente com a mão esquerda, que é canhota, né?
Mas por enquanto o que eu posso falar para vocês é que o canhoto, cada canhoto desenvolve sua técnica, assim, mas o que eu tenho visto é trabalhar com a pena segurando aqui de cima, assim. E com isso eu pego o mesmo ângulo, e com isso, se eu girar bem a mão, eu consigo fazer com que eu escreva também sem que a mão vai borrando conforme você vai escrevendo, tá? E eu tenho que fazer o contrário, senão eu vou ter que empurrar a caneta. Se eu faço aqui com a mão direita de cima para baixo, com a mão esquerda vai ser de baixo para cima. Vou tentar fazer um aqui, vai ficar terrível, mas esse aqui, ó. E da direita para a esquerda. Então é mais ou menos isso, tá? É um exemplo de uma pessoa que é destra, então não dá para ficar grandes coisas. Isso aqui então é o exercício número 4, e depois o 4 a gente vai fazer a elipse, que é isso aqui, ó, uma pequena bolinha. Inclusive você pode fazer isso se quiser, você pode fazer uma base a lápis para facilitar a sua vida aqui, ó, tá? Porque a elipse é mais complicadinha mesmo. Então a elipse é isso aqui, ó. Mesmo ângulo. Em 2 passos então. Primeiro, segundo. Ok? Esse então esse é o exercício número 5. E quando a gente chega no 6, o 6 é o que eu chamo de módulo básico, tá? Que é onde vai começar a dar princípio para fazer letra do alfabeto fundamental. Para isso eu vou fazer agora com a Parallel. Então, o que eu fiz com aquela pena, eu posso fazer com a pena artesanal, posso fazer com a Parallel Pen, tá? Mesmo ângulo, mesma situação, ó. Tá? E o módulo básico é isso aqui, ó. Você vai começar com uma pequena curva, depois uma vertical, como a gente já fez, e depois vai terminar com uma pequena curva. Só que vai fazer tudo uma vez só, não vai ter esse corte aqui. Então vai acontecer isso aqui, ó. Tá? Isso é um módulo básico, tá? Eu inclusive indico, aqui eu fiz com 45 graus. Eu indico até que você baixe um pouco o ângulo e tente usar mais ou menos um 35 graus. Que não dá para saber exatamente o que é, mas você vai fazer, vai pegar o 45, reduz um pouquinho e vai ficar algo próximo dos 35, tá? Isso aqui é o módulo básico, então. Por que o módulo básico? Porque isso aqui nada mais é, se você analisar bem, que já é uma letra I. Tá, então você vai fazer isso de novamente, 1, 2, 3. Isso aqui dá para fazer uma folha inteira tranquilamente, tá? Para treinar bem esse módulo básico, ó. Por que é módulo básico, Jacques? Porque se você analisar aqui, ó, além de ser letra I, se eu fizer isso aqui, ó, na hora de terminar eu alongar ele, a curva, ó, nada mais é do que o início para fazer a letra U. Ó, de novo o módulo básico, tem uma letra U. Se eu começar com o módulo básico, alongar a curva do segundo traço, tem uma letra N. Se eu repetir, tem uma letra M. E assim vai, né? Eu tenho a letra I, tenho a letra U, tenho a letra M. E uma letra A começa dessa maneira. Com uma curva maior, desce, depois um pedaço de uma elipse aqui, ó. Olha só. E aqui tem uma letra A do alfabeto fundamental. Bom, pessoal, esses são então os exercícios de aquecimento para trabalhar com a pena de ponta quadrada, principalmente nesse nosso caso aqui, que é uma base para fazer o alfabeto fundamental. Eu vou botar para vocês aqui no link logo abaixo, eu vou botar um link para vocês baixarem uma folha de amostra das minúsculas desse alfabeto fundamental, que é o tema do meu curso. É o alfabeto quando a gente começa no meu workshop
chamado Flat Pen Letters, que é um workshop só de caneta de ponta quadrada. Também tem o tema do meu curso, módulo 1 do meu curso online do Skillshare, Calligraphy for Beginners, que é o alfabeto fundamental. Lá eu ensino, no meu curso do Skillshare ou no meu curso da minha plataforma Designifica, eu ensino, obviamente, o passo a passo, tudo que eu falei para vocês aqui, traço por traço, letra por letra do alfabeto inteiro. Só que isso leva um tempão, assim. Então, mas eu vou colocar para vocês o alfabeto do exemplo e seguindo esses princípios que eu passei para vocês aqui, vocês conseguem tranquilamente reproduzir aquele alfabeto. Basta praticar, tá? Então, nada mais só para gente fechar esse aqui, ó. Isso vai dar base para vocês, então, para fazer o alfabeto fundamental. Então, algo mais ou menos assim, ó. Então, a caneta de ponta quadrada dá essa possibilidade de escrita, tá? Deixa eu fazer uma letra G, que eu adoro a letra G. Posso usar essa caneta para fazer letra gótica, como já mostrei para vocês no vídeo sobre canetas, né? Ou posso usar por uma letra itálica, que é o tema do módulo. É o tema do módulo 2 do meu curso do Skillshare, ou também faz parte do meu curso do Custom Types, módulo 1 de caligrafia, tá? Que é algo mais ou menos assim, ó. Essa pena de Speedball é muito boa, eu gosto muito dela. Beleza? Espero que tenham curtido a dica. É uma boa base para vocês começarem a praticar caligrafia com caneta de ponta quadrada, tá? Então baixem o modelo do alfabeto que eu vou deixar o link para vocês abaixo. Sigam esse passo a passo que vocês vão conseguir começar a prática de vocês de caligrafia, beleza? Obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Pai, tá gravando você aqui na tua câmera? Tô. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi. Você tava muito engraçado.